Boa noite, queridos irmãos. Boa noite. Que possamos na noite de hoje aprendermos com os ensinamentos de Jesus. Fechando nossos olhos, deixando nossos problemas do dia a dia para trás e nos conectando com o Mestre Jesus. Gratidão, Jesus, por essa oportunidade de podermos aprender com os teus ensinamentos e evoluir, pondo em prática em nosso dia a dia todas as tuas lições. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Hoje, a partir de hoje, nós vamos começar estudos do livro do Divaldo Franco, Jesus e a Atualidade. Vamos homenagear o médium que desencarnou, que fez um trabalho muito importante em relação ao espiritismo no Brasil. Então vamos falar sobre Jesus e coragem. Apoia-te nele, sob tribulação ou fora dela, busca-o. Em dúvida atroz ou perseguido, pensa em como ele agiria nessa situação e faze conforme te inspire a consciência reta. Reflexiona com tranquilidade em torno da coragem de Jesus e busca-lhe o exemplo. Tem coragem de viver. Não te escondas, nem escamoteies a tua situação sob desculpas e mentiras. Autoanalisa-te, banhado pela claridade dos ensinamentos dele, e rompe os grilhões de que te jugulam ao medo, à insegurança, à instabilidade, ao sofrimento moral e físico. Enfrenta com naturalidade os teus limites e angústias, confiante na vitória, não te evadindo dos deveres que te compete realizar. Quando nós pensamos em Jesus, nós pensamos numa referência muito elevada e às vezes nós podemos cair numa falácia, ou seja, numa ilusão, numa mentira que nós acabamos fazendo em relação a nós mesmos, né? Nós acabamos mentindo a nós mesmos, dizendo: mas Jesus é um espírito iluminado, quem sou eu em relação a Jesus? Como que eu posso querer usar Jesus como referência? Ele é um modelo e guia, um espírito de alta envergadura que pisou aqui na Terra. Já mencionamos aqui em outras vibrações, mediante a doutrina espírita kardecista. Nós não consideramos Jesus Deus, mas sim o Filho dele, como todos nós, e um espírito de alta envergadura, de alta iluminação, um dos mais iluminados que já pisou aqui na Terra, e que nós temos que seguir seus passos. Ele veio, na época dele, com a intenção de desconstruir a ideia que tinha, na época, baseada em Moisés. Ele não veio para eliminar o que Moisés trouxe, mas ele veio complementar e instaurar algumas transformações. Na época de Moisés, o que, devido a ser um povo, a humanidade extremamente atrasada, primitiva, era o olho por olho, dente por dente. Então Moisés acabou postulando essa ideia com o intuito de uma forma disciplinar, de uma forma em organizar a humanidade que se encontrava arrastada por um atraso enorme. O planeta estava primitivo, numa condição extremamente retrógrada. Então, a única saída que Moisés tinha era realmente de impor o olho por olho, dente por dente, como uma forma de dar uma segurada na agressividade, na balbúrdia que era em sua época. Não havia regras, não havia
nenhum tipo de civilização. De qualquer forma, ele nos deixou um legado, algo muito importante, que foram os 10 mandamentos mantidos na época de Jesus. Só que Jesus veio e ele trouxe uma palavra que era desconhecida na época. Então vocês imaginem, há 2025 anos atrás, alguém dizer a um grupo de pessoas, sair pregando por onde ele passava, que deveríamos amar ao próximo como a si mesmo. Primeiro que a ideia de amor nem existia. Naquela época, daquele primitivismo, daquele atraso, Jesus veio para fazer uma transformação na humanidade. Então, para vocês terem uma ideia, as crianças naquela época não eram tratadas como crianças. Essa concepção de criança sendo tratada como criança, como um ser em desenvolvimento, é algo da nossa era, é algo a partir do século XIX. Até o século XIX, nós estamos falando até mais ou menos final de 1800, começo de 1900, até a Revolução Industrial, na realidade, nós ainda tratávamos as crianças como adultos, não havia distinção adulto, criança e a criança como um ser em desenvolvimento. Então todos eram tratados da mesma forma. Não existia nem a concepção de amor fraterno, que é o amor que existe entre mãe e filho, esse vínculo hoje tão estudado pela psicologia, pela pediatria, pela psiquiatria, por todas as ciências que estudam os seres humanos. Hoje nós sabemos da distinção do que é um adulto e do que é uma criança, né? E da proporção dos traumas, a proporção das dificuldades, dos conflitos que uma criança viva, que poderá impactar em sua vida adulta. Então, os traumas que uma criança sofre, a gente já tem uma dimensão disso, desde o momento que ela está na barriga, e o que irá acontecer, né, como vai refletir na vida adulta. Então vocês imaginem na época de Jesus que não existia essa concepção de amor, nem sequer de mãe e filho. Quanto mais amor entre irmãos, amor fraterno, os casamentos eram casamentos arranjados, então não havia a concepção de amor. Jesus trouxe uma palavra que era inexistente, que não havia conceito sobre o que é o amor. Então Jesus ele veio e trouxe essa palavra. Então na época ele era um estranho, ele era um forasteiro para alguns, que andava perambulando e falando algo que era muito alheio a tudo aquilo, aquelas pessoas, era muito alheia, era uma concepção muito alheia ao que as pessoas estavam acostumadas na época. Era muito, a comunidade ainda era muito selvagem, as comunidades, a população muito restrita, né? Vamos imaginar que a mortalidade devido a doenças era muito alta. A lepra naquela época era uma doença terrível. E para ter uma ideia, Jesus se aproximava dos leprosos, curou vários, inclusive, deixando muito claro que os únicos que continuariam sãos seriam os que se transformassem espiritualmente, que ele estava fazendo ali a cura da lepra, mas que muitos daqueles que foram curados voltariam a adoecer. Então imaginem vocês, se naquela época não existia a concepção de amor, e Jesus traz a questão do amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Naquela época já era uma coisa muito difícil e hoje não é muito diferente. Hoje nós ainda temos a competição na sociedade, hoje nós ainda somos educados na escola para competir. Em algumas escolas como Bandeirantes, por exemplo, escolas grandes, escolas que têm como finalidade formar médicos, juízes, grandes engenheiros, arquitetos,
que na realidade vai formar a nata da sociedade, essas escolas mais robustas, e que são caríssimas, inclusive, elas educam para a competição. Por quê? Porque o amiguinho que está do lado estudando será alguém que irá competir com ele no mercado de trabalho. Então, nós vivemos um momento no planeta de extrema competição e de extrema rivalidade. Então, o que o Divaldo traz aqui para nós, através do espírito de Joana de Ângeles? Que nós precisamos, começando aqui pelo que ele fala, apoia-te nele. Então, a sua vida está complicada, a minha vida está complicada, a vida de qualquer um de nós está complicada, estamos passando por um conflito interno, um conflito existencial, um conflito econômico, financeiro, um conflito de saúde, qualquer que seja, apoia-te em Jesus. Mentalize Jesus, recorra a Ele, porque Ele é o nosso irmão mais velho, Ele é o espírito de autoiluminação e que tem condições de abrandar os nossos corações, de nos dar força. Aí ele coloca aqui, sob tribulação ou fora dela, buscam. Não vamos buscar Jesus, não devemos buscar Jesus somente nos momentos em que estamos passando por dificuldades, mas devemos buscar Jesus como um guia, como uma bússola, estudar Jesus. Eu recomendo um livro que é do Augusto Cury, um livro muito interessante que ele fez um compilado, um compêndio, um livro em que ele fez um estudo por anos sobre a inteligência de Jesus Cristo. Eu recomendo que leiam. Não é um livro religioso, é um livro de base científica. Augusto Cury é um psiquiatra e que inclusive se denominava ateu, sempre se denominou ateu, mas que começou a estudar a inteligência de Jesus, a história toda de Jesus, na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, e a partir disso ele conseguiu vislumbrar tudo que Jesus disse como uma bússola para a sociedade. Então nós devemos buscá-lo não somente nas atribulações, mas também como um professor, como um mestre. Em dúvida, atroz ou perseguido, se a gente estiver passando por uma perseguição, pensa em como ele agiria naquela situação. É muito importante nós imaginarmos assim, estamos sendo agredidos, caluniados, estamos em dúvida se devemos ou não ajudar alguém. É só recorrermos à história de vida de Jesus, o que ele deixou, e pensar o que Jesus faria, tentar segui-lo, tentar seguir os seus ensinamentos. Reflexiona em torno do que Jesus busca, no exemplo dele. Tem coragem de viver, não se esconda, não se escamoteie, não use desculpas e mentiras para se iludir, no sentido de, mas Jesus é um espírito de alta elevação e eu sou, quem sou eu? Eu sou um espírito atrasado, sim, somos extremamente atrasados. Mas se nós não nos dispusermos a segui-lo, continuaremos extremamente atrasados. Autoanalisa-te. Todo dia, como o Santo Agostinho falava, faz uma busca do que você fez durante o seu dia, de como você agiu no seu trabalho, como você agiu com a sua família, com seus amigos, para saber se você está minimamente seguindo os preceitos de Jesus. Através dos ensinamentos dele, nós vamos sentir menos medo, vamos sentir mais seguros, menos instáveis. O sofrimento moral e físico será algo que nós vamos abrandando através de Jesus. E como ele finalizou aqui, enfrenta com naturalidade os teus limites, saiba que você é um espírito atrasado, suas angústias, mas confia na vitória. A vitória não é sempre você conquistar o que você quer, mas a vitória é você conseguir passar pelas provas de forma resignada, sabendo que tudo que acontece tem um porquê e é para o nosso melhoramento e para o nosso adiantamento. O que mais impressiona é como você refletiu, né? 2025 anos que Jesus trouxe tantos ensinamentos, como será que seria
o povo naquela época, dentro do conhecimento de elevação, né, de espiritualidade que não existia. Até de intelecto. De intelecto, né? E lições que até hoje não servem, são atemporais, né? Elas são lições que é para toda a jornada nossa aqui na Terra, por várias encarnações, né? É o irmão mais velho mesmo que, quando a gente tem essa dúvida que paira no nosso coração, na nossa mente, se a gente parar um minutinho, fazer uma oração e procurar analisar o que Jesus faria. É como se o fardo pesado se tornasse leve e a gente rapidamente começa a enxergar que caminho seguir, né? Exatamente. Jesus é nosso guia, nossa bússola, e os ensinamentos dele, eu acho que a gente tem que tentar colocar em prática e tentar exercer os seus ensinamentos dentro das nossas famílias, ensinar nossos filhos desde pequenininhos quem foi Jesus, o que ele ensinou. E se nós conseguirmos, pouca coisa, tá? Que é muita coisa, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, perdoar se quisermos ser perdoados e não fazer ao outro o que não gostaríamos que nos fizessem, acabou os problemas do planeta. Verdade. Não é? É isso aí. Então vamos lá, vamos agora aproveitar essa oportunidade que Jesus nos deu de unir nossos melhores sentimentos, de nos unirmos a Ele numa corrente única de amor, de doação, e vamos emanar nossas melhores energias ao planeta, né? Vamos fechar nossos olhos novamente, sentindo a presença dos benfeitores celestes, auxiliares de Jesus, nos envolvendo, nos dando paz, entendimento, harmonia. E nesta comunhão, vamos doar nossas melhores energias ao nosso planeta. Vamos vibrar pelos países que se encontram em conflito, pelos refugiados de guerra, pelos órfãos de guerra. Vibremos pelas famílias do mundo inteiro, pelas famílias que choram a perda do ente querido, pelas famílias que têm problemas de drogas e alcoolismo dentro de seus lares, infidelidade entre casais, desentendimento dentro dos lares, entre pais e filhos. Vibremos pelos irmãos que partiram desta vida, que possam ser acolhidos, possam ser amparados, encaminhados aos hospitais do astral, aos educandários. Vibremos pelos irmãos em situação de rua, pelos irmãos privados da liberdade, pelos irmãos indígenas, pelos velhinhos nos asilos. Vibremos por todos os irmãos que estão nos hospitais, se tratando de tantas enfermidades, buscando sua cura, seu tratamento. Pelos irmãos que estão nos corredores à espera de um leito. Vamos vibrar pelos irmãos que estão se tratando dentro de seus lares, com síndrome do pânico, com pensamento suicida, com depressão. Vamos envolvendo esses irmãos em energias de amor e luz, de muita fé, de muita perseverança. Silenciamos, Jesus, para que possamos abrir o coração a Ti e fazer nossos pedidos pessoais. Te pedimos, Jesus, pela proteção de nossos lares, pela proteção de nossos cônjuges, de nossos filhos, de nossos parentes e amigos, que a Tua presença nos traga muita paz, muito amor, que possa ser contagiado e dividido com os nossos vizinhos, com os moradores de nosso bairro, de nossa cidade, de todo o nosso planeta. Pedimos aos nossos mentores que fluidifique a água que está à disposição, derramando um bálsamo salutar nessas águas, que possamos dela beber, nos fortalecer, curar as nossas enfermidades, nos dê força para continuar a nossa jornada. Que assim seja,
Graças a Deus, graças a Jesus. Prece de encerramento. Pai nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Gratidão, queridos, por nos acompanharem na nossa página Aura Vibração Espiritual no Facebook e no nosso canal do YouTube. Continuem curtindo, compartilhando. Desculpe pela semana passada, estivemos muito gripados, por isso não conseguimos gravar, mas estamos firmes e fortes aqui para esse trabalho maravilhoso. Se Deus quiser, estaremos na próxima quarta também, todos juntos. E não se esqueçam que Nós amamos vocês. Até semana que vem. Uma ótima semana. Tchau, tchau.